Olha, eu tô com 36 anos. Eu nunca presenciei. Isso que nós estamos presenciando, que nós estamos vivendo, né, agora, esse ano. Estudos dos últimos 11 meses na Amazônia apontam que o desmatamento subiu 64%. As florestas no Brasil, por exemplo, estão desmoronando e muito mais gás carbônico está sendo emitido do que nos Estados Unidos. O Brasil atingiu a marca de 170 mil mortes pela Covid-19. Tudo isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento de políticas públicas e o debate global sobre desenvolvimento sustentável. Para conseguir compreender, no entanto, essas correlações, é primeiro preciso entender a história das políticas públicas ambientais brasileiras. Quais são os marcos internacionais que as envolvem, quais são os motivos e causas do seu surgimento e como chegamos até aqui. Desde o início da colonização, foi só no Segundo Império que relances de políticas públicas ambientais surgiram no Brasil. Dom Pedro II, em 1850, proibiu o desmatamento e a queimada de terras devolutas e alheias. E em 1862, começou o grande projeto de reflorestamento do Maciço da Tijuca, onde mais de 100 mil espécies de árvores nativas foram replantadas. Embora muito importante, essas só ocorreram porque o desmatamento na floresta vinha trazendo severas crises de abastecimento hídrico para a capital. Um pouco mais para frente, com a Constituição de 1934, se tornou previsto por lei a proteção das belezas naturais e foi atrelada à União a responsabilidade sobre as questões de riqueza do subsolo, mineração, águas, floresta, caça e pesca. Juntamente ainda com a Constituição, tivemos a publicação do primeiro Código Florestal Brasileiro. Embora com um foco econômico, o projeto determinou que 1/4 das propriedades deveriam ser constituídas por florestas. As políticas de proteção ainda eram, no entanto, frágeis e quase inexistentes no Brasil, o que só começou a ser mudado a partir da década de 60, com uma primeira mobilização social conservacionista no país. Em 65, um novo Código Florestal foi adotado e sua nova legislação mudava o panorama das políticas ambientais no Brasil. Foram estabelecidos limites ao uso do solo e à exploração florestal, além da criação das APPs, Áreas de Preservação Permanente, constituídas por faixas de terras próximos a morros, encostas, rios ou lagos, entre outras áreas. Ainda em 86, foram incorporadas ao Código as reservas legais, áreas de preservação permanente que correspondem a, no mínimo, 20% de uma propriedade rural que deve ser intocada. Essas áreas podem variar de acordo com a região e o bioma em que essa propriedade rural está localizada. Porém, foi só em 67 que a fauna começou a ser contemplada com a Lei de Proteção à Fauna, que discorria sobre a coleta de dados científicos, além de regulamentar a caça. A partir dessa lei, ficava determinado que, abre aspas, os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora de cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Ainda nesse ano foi criada a FUNAI no intuito de executar uma política indigenista do governo federal visando a identificação, demarcação e fiscalização de territórios indígenas, visando o desenvolvimento sustentável de suas populações, em conjunto com a conservação do meio ambiente em seus territórios. Mundialmente, os debates sobre a sustentabilidade já ocorriam, mas foi só em 72 que o primeiro esforço global coordenado para a preservação ambiental ocorreu. Com a presença de 400 organizações governamentais e não governamentais, de 113 países, a Conferência de Estocolmo chegou a uma declaração que acordava com o conceito de preservação do meio ambiente para as futuras gerações, com a importância do desenvolvimento social para a preservação ambiental, e ainda ressaltava a importância da ciência e da tecnologia nesse processo. E assim, a Conferência de Estocolmo movimentou todo o globo. Logo em 73, aqui no Brasil, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Ela tinha como objetivo realizar uma gestão ampla e centralizada dos recursos naturais do país.
O órgão era técnico e realizava estudos sobre nossos ecossistemas, além de elaborar parâmetros para o que seria esse desenvolvimento sustentável. Com a redemocratização, as políticas ambientais passaram a ser parte do documento magno da República Brasileira. A nova Constituição tornava o meio ambiente equilibrado como um direito e estabelecia estudos prévios de impacto ambiental ao meio ambiente, assim como a promoção de uma educação ambiental em todos os níveis de ensino. Como exemplo da tecnologia em todo esse processo histórico, nós temos a criação, em 88, do PRODES e em 2004 do DETER, seu sucessor. Esses dois projetos consistiam nas maiores redes de satélites de acompanhamento em tempo real do desflorestamento da Amazônia Legal. Em 1989, finalmente integrando a gestão ambiental de nosso país, até então segmentada em 4 órgãos distintos, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. E o ano de 1992 foi certamente um marco. O Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92. Distinguished delegates have said that this is an historical moment. However, it will only be so if the Rio Conference also marks a new beginning for the United Nations system, for action by states, and for the mobilization of all peoples of the world. Durante o evento foram discutidas intensamente a questão da poluição ambiental, da administração de recursos naturais e do planejamento territorial. E ao final dela, 21 metas internacionais para que pudéssemos alcançar a sustentabilidade ambiental. E 5 meses depois, o governo decretou a criação do Ministério do Meio Ambiente. Com a missão de formular e implementar políticas públicas ambientais no âmbito nacional, com a parceria entre setores públicos, privados e a sociedade, a visão de futuro do Ministério é ser reconhecido pela sociedade e pelo conjunto de atores públicos por sua excelência, credibilidade e eficiência na proteção do meio ambiente. Bem, voltando, em 1997, o Protocolo de Kyoto foi assinado por 84 países, na intenção de reduzir as emissões de poluentes. No entanto, os Estados Unidos não participou e não assinou o acordo. Sendo que, nesse ano, foi criada a Política Nacional, assim como o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, visando assegurar a disponibilidade de água com qualidade e de forma racional para gerações futuras. Detalhe, só agora, com a Lei de Crimes Ambientais em 98, que foi estabelecida uma definição para um crime ambiental, assim como suas medidas penais, que são de autonomia de cada estado. Retomando as propostas constitucionais, foi outorgada a Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê, abre aspas, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Mas foi só no final do milênio que as instituições de amparo à pesquisa começaram a perceber a real importância da pesquisa na ciência da conservação. Exemplo máximo disso foi o lançamento do programa Biota FAPESP, com o objetivo de conhecer, analisar e mapear a biodiversidade do estado de São Paulo. O programa ainda manteve análises sobre as possibilidades de exploração econômica sustentável dessa biodiversidade. E olhando 20 anos depois, o programa deu muitos resultados, levando à criação de diretrizes, leis e diversos projetos no estado de São Paulo. Chegamos a 2007 e é então criado o tão conhecido ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Preservação à Biodiversidade. Responsável por inúmeras políticas de preservação ao meio ambiente, o órgão ainda elabora inúmeras práticas de desenvolvimento socioeconômico sustentável. No Brasil, porém, ainda a maior parte da população não tinha acesso ao saneamento básico, e visando adereçar isso, a Política Nacional de Saneamento Básico surgiu, estabelecendo diretrizes para o planejamento, a regulação e a fiscalização do saneamento básico no Brasil. Ela engloba o abastecimento de água, a limpeza urbana, o esgotamento e ainda o manejo das águas pluviais urbanas e dos resíduos sólidos.
Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu continuidade à sua antecessora de 2007. Dessa vez, a proposta era de reduzir e planejar a geração e o descarte de resíduos sólidos, ou seja, lixo, além de promover uma renda para catadores de recicláveis. Em 2012, a revisão do Código Florestal foi responsável por novas normas para a proteção da vegetação nativa através de áreas de preservação e regulamentos para reduzir a exploração florestal no país. Atualmente, essa continua sendo a principal lei de proteção ambiental do nosso país, mas nota-se um movimento cada vez maior a fim de beneficiar os ruralistas do agronegócio, diminuindo cada vez mais as nossas áreas de proteção ambiental e flexibilizando a nossa legislação. Em 2018, no entanto, com a eleição de governo negacionista, avesso às ONGs, sabotador do meio ambiente, as políticas ambientais brasileiras certamente foram muito impactadas. A Secretaria das Mudanças Climáticas foi extinta, o Serviço Florestal Brasileiro foi movido para o Ministério da Agricultura, imensos cortes de gastos foram feitos e houve inclusive a insana tentativa de extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Podemos citar a atuação do próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles. Em uma reunião ministerial divulgada durante uma operação policial contra Jair Bolsonaro, o ministro sugeriu que todo o contexto da pandemia gerado pelo Covid-19 seria ideal para, abre aspas, ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando normas. Mais tarde, Salles revogou regras que protegiam cerca de 1,6 milhão de hectares de áreas de restingas e manguezais, visando apenas o interesse imobiliário nessas regiões. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal conseguiu reverter essa medida após manifestações de repúdio vindas de diversos setores da sociedade. E tudo isso serve para nos alertar, mas também para nos acalmar. As políticas públicas são construções históricas demoradas, e em muitos são atreladas à nossa própria jovem democracia. Embora existam esforços políticos para derrubá-las, é importante pensar e perceber que o povo tem a capacidade e o dever de protegê-las. Olá, curiosos! Esse é o primeiro vídeo da série Brasil Ecopolítico, em parceria com o canal Artefato Curioso. Esse projeto é realizado por alunos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, para a disciplina de Introdução ao Ensino de Biologia. Além deste vídeo, há outros dois que vocês também podem conferir. Um sobre poluição hídrica e outro sobre desmatamento. No mais, pedimos que curtam e compartilhem o vídeo e, claro, estendam essa discussão aos comentários. Vamos adorar dialogar com vocês. E lembrem, sempre se mantenham curiosos.